Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Cláudio Bersot e você está transitando pelos caminhos do imaginário. O avô do Valdo Vieira foi por ele resgatado lá da baratrosfera depois de 22 anos. O seu avô ficou 22 anos lá na baratrosfera. A baratrosfera, nós falamos no vídeo passado, trata-se de uma dimensão extrafísica patológica onde residem os espíritos trevosos, os espíritos atrasados, os espíritos maléficos. Mas antes de nós entrarmos propriamente no resgate do avô do Valdo, vamos falar um pouquinho sobre a vida do avô do Valdo. O avô do Valdo foi um delegado de polícia da sua cidadezinha. Ele morava numa cidadezinha muito pequena e era uma pessoa muito conhecida ali porque exercia o cargo de delegado de polícia. E nessas cidadezinhas pequenas, o delegado de polícia tem uma importância, digamos assim, ressaltada. Não que não tenha importância nas demais cidades, mas nas cidadezinhas pequenas, o delegado de polícia, ele é visto com outros olhos, né? Há um inserimento social muito maior, né, dentro dessas comunidades pequenininhas, né? Pois bem, nas redondezas da cidade do avô do Valdo, morava uma moça muito linda, chamada Maria Cândida. Essa moça era o xodó da região, pela sua beleza. Mas acontece que um dia um sujeito muito maligno apareceu por aquelas bandas e cometeu um crime terrível. A cidade toda ficou arrasada. A cidade perdeu seu rumo. As pessoas só falavam do assassinato de Maria Cândida. Ninguém tinha cabeça para outra coisa. O avô do Valdo, como era uma das grandes autoridades da região, ele se sentiu no dever, e não só no dever social, mas ele próprio se sentiu tocado pelaquela tragédia e tomou as rédeas para comandar as exéquias de Maria Cândida, para organizar o enterro de Maria Cândida. Ele mandou limpar o corpo, que estava todo ensanguentado, machucado, e ele mandou então fazer uma higienização completa naquele corpo, mandou embelezar aquele corpo, mandou colocar o melhor vestido que havia sido possível encontrar e vestiu a mocinha. As pessoas olhavam para o caixão e diziam: nem parece a Maria Cândida, parece mais uma rainha que ali está. Na hora do enterro, a cidade toda parou. Nem os passarinhos cantavam, nem as folhas se mexiam e nem o vento soprava. A cidade toda estava recolhida em si, acompanhando o féretro que levava o corpo de Maria Cândida até a sua morada derradeira. Foi o enterro mais bonito que ocorreu naquela comunidade. Aquela cidadezinha nunca havia realizado uma cerimônia
para o morto como aquela que foi realizada para Maria Cândida. A cidade toda estava emocionada, a cidade toda estava tocada por aquela morte súbita e trágica. Mas a cidade, comandada, coordenada pelo avô do Valdo, deu àquela mocinha o melhor enterro que se poderia dar a uma pessoa. Pois bem, a Maria Cândida, depois de morta, ela vai ficar extremamente agradecida ao avô do Valdo. Então ela larga a sua mãe, o seu pai, os seus irmãos, a sua família, e para ela agora só existia uma pessoa no mundo, o avô do Valdo. Então ela passa a ser como um espírito serviçal, um espírito vassalo, um espírito auxiliar do avô do Valdo. Ela passa a ficar com ele 24 horas por dia. Chegou ao ponto do avô do Valdo falava: Maria Cândida, me traz aquela cueca que está lá no varal. E o espírito ia lá e pegava a cueca e lhe trazia a cueca. Maria Cândida, me traz aquilo, Maria Cândida, me traz aquilo outro. E Maria Cândida trazia. Maria Cândida fazia isso em sinal de reconhecimento pelo que o avô do Valdo havia feito por ela, né? Aquele enterro belíssimo, né? Aquele cuidado que ninguém pensou em ter com ela, mas ele teve. Então ela se tornou um serviçal do avô do Valdo, né? E o Valdo conta que, certa feita, ele falou para os seus pais que ia passar o final de semana com o avô. E os pais, claro, concordaram. E ele foi passar então o final de semana com o avô. E chegando lá, depois de passar o dia brincando ali e tal e tudo, chegou a hora de dar boa noite para o avô, que já estava recolhido no seu quarto. O Valdo então dirigiu-se até o quarto do avô para lhe dar boa noite, né? E chegando lá, deu boa noite para o avô e já estava meio de saída quando o avô falou: caramba, esqueci a minha água. Tem pessoas que gostam de ficar bebendo água de noite, tá certo? Toma um copo, 2 copos e tal. Bom, um hábito que as pessoas adquirem, geralmente pessoas de mais idade. Bom, e esqueci a minha água, disse ele. Mas não tem problema, Valdinho, não tem problema. Maria Cândida, traga a minha água. Ele pede para o espírito da Maria Cândida levar a água dele. O Valdo disse que ficou: vou olhar para ver esse negócio, se isso é verdade. Eu vou ficar de butuca para ver. Aí o Valdo ficou escondidinho ali, só olhando para ver se a água iria chegar. E não é que a água chegou? O Valdo conta que viu a canequinha vindo pelo corredor aos pulinhos. E a canequinha foi, entrou no quarto, deu uma paradinha, continuou e parou em frente ao criado mudo do avô, a mesinha de cabeceira. Parou em frente ao criado mudo do avô. E a canequinha chegou a dar uma inclinadinha para cima para ver a altura, né? Porque agora ela tinha que pular do chão até ao criado mudo, né? A canequinha deu uma inclinadinha assim, olhou, pegou coragem e pulou e pá, caiu majestosa, resplandecente, vitoriosa na mesinha de cabeceira do avô do Valdo. Claro que nesse périplo todo ela acabou derramando algumas gotas de água, mas claro
O espírito é poderoso, mas nem tanto assim. E a canequinha estava lá cheinha de água, apenas umas gotinhas que caiu. E o avô do Valdo então pôde tomar aí os seus goles de água durante a madrugada. Fato presenciado pelo Valdo. Ele viu com os olhos dele próprio. Ninguém contou essa história, porque a pessoa, para acreditar nessas façanhas sensitivas, tem que experimentar para crer. Princípio da descrença. Só acredite naquilo que você vê, que você executa e comprova. É lei do Valdo essa aí, tá certo? Pois bem, o avô do Valdo vai dessomar, quer dizer, vai desencarnar, quer dizer, vai morrer aos 94 anos da doença de Alzheimer. E morreu, e em vez de ir diretamente lá para o nosso lar ou uma colônia similar, uma outra cidade espiritual, tão aprazível quanto, ele foi jogado na baratrosfera. O Valdo traz algumas elucubrações no seu vídeo, que eu vou deixar aqui abaixo da descrição, né, deste nosso vídeo, dizendo que ele foi delegado de polícia, tinha vários chumbinhos, projetos de bala no corpo. Então o Valdo especula que é possível que o seu avô tenha cometido alguns deslizes na sua vida durante o exercício da sua atividade profissional. Mas isso é uma especulação dele, ele não tem certeza disso. O que nós sabemos é que ele foi para a baratrosfera. O Valdo, quando soube que ele estava na baratrosfera, por intermédio dos seus amigos lá do outro mundo, porque ele conhece muito Serenão, ele conhece muito Espírito Amparador, ele é muito bem relacionado lá com os habitantes do outro mundo. Então ele recebeu essa informação privilegiada, que o seu avô estava na baratrosfera. Maria Cândida foi lá tentar resgatar o avô do Valdo. Foi várias vezes e não conseguiu. A coisa estava pesada. Essas leis do outro mundo, às vezes, são muito, muito rígidas. Ela tenta resgatar o avô e não consegue. E deste modo, o avô do Valdo vai ficando na baratrosfera. 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. O avô do Valdo vai ficar na baratrosfera 22 anos. 22 anos. Depois de 22 anos, o Valdo recebe um comunicado diretamente lá do outro mundo, dizendo para ele: você já pode visitar o seu avô na baratrosfera. O seu avô já deu uma avançada espiritual, já ganhou umas luzes ali com umas velas, e você já pode fazer uma visita para ele. Já está liberado pelo astral superior. O Valdo não perdeu tempo, vou lá para a baratrosfera. Deitou de noite na cama, fechou os olhos, se concentrou, e dentro de poucos segundos a sua consciência se projetou e ele se dirigiu para a baratrosfera. Chegando lá, encontrou o avô. E o avô estava igualzinho havia morrido. Até o bigode espetadinho era igual. Igualzinho o dia em que ele tinha morrido. Muito interessante isso. O Valdo então, vovô, o avô não conheceu ele. O avô não lembrava de nada. O avô ainda estava sob o domínio da doença de Alzheimer. Não tinha mais neurônio, não tinha mais cérebro, mas a doença ainda estava ali perturbando o homem. Que doença danada é essa doença de Alzheimer? 22 anos depois da morte e a doença está ali ainda atazanando o sujeito. Que doença danada. Bom, o Valdo então ficou pensando o que ele poderia fazer
para o avô reconhecê-lo. Então ele falou: eu vou aplicar aqui uma técnica, a técnica do rejuvenescimento espiritual. E espiritual corporal também, claro. E ele então se concentrou e graças à sua poderosa energia, o Valdo rejuvenesceu até a idade em que o seu avô era saudável, não tinha doença de Alzheimer. Aí o Valdo é muito esperto. Aí o avô, quando viu o neto, aí já deu um lampejo. Ah, é o Valdinho. Ah, então ele já começou a reconhecer um pouco o Valdo. Mas muito pouquinha coisa. O Valdo não desistiu, claro. Voltou novamente ao corpo e tentou várias vezes conversar com o avô. E foi conversando, até que o avô, depois de muitas e muitas viagens, através da projeção da consciência pelo mundo astral, ele percebeu que o avô já estava bem recuperado, graças à doença do Alzheimer. Ele falou: agora já está na hora de eu resgatar o meu avô aqui da baratrosfera. Mas eis que ele percebe então que o avô está cercado de poderosos espíritos trevosos, malignos, espíritos de pouquíssima luz, verdadeiros guardiões daquela prisão em que o seu avô se encontrava. Ele falou: a barra aqui está pesada demais, eu não consigo, apesar de eu ter uma energia poderosíssima, eu não estou conseguindo tirar o meu avô aqui da baratrosfera. Para eu realizar esse resgate com sucesso, eu preciso de ter gente mais forte do que eu. E ele começou a pensar, ele falou: eu vou buscar o Tal Mal. Lembram do Tal Mal? Tal Mal, uma grande inovação do Valdo, um espírito chinês, uma criação fantástica do Valdo. Eu vou lá buscar o Tal Mal, vou vir com o Tal Mal e mais alguns outros mais parrudo espiritualmente do que eu, e nós vamos fazer o resgate do vovô aqui. E dito e feito. Então ele voltou ao corpo. Outro dia, ele se projetou de novo, pegou o tal mal, pegou outras consciências avançadas também, não tanto quanto o tal mal, mas consciências avançadas também, e foi para lá. Depois de muitas idas e vindas, finalmente o seu desejo foi satisfeito, a sua missão foi cumprida. Ele conseguiu recolher o seu amado vovô lá da baratrosfera e levá-lo para uma cidade espiritual. O Valdo conta que quando ele gravou este vídeo, ele morreu em 2015, portanto já há bastante tempo isso aí. Ele conta que o avô dele, naquele momento que ele fez o vídeo, que o avô dele já estava muito bem e que já estava apto a ressomar, quer dizer, a reencarnar novamente, né? Então o avô do Valdo já deve ter reencarnado e está entre nós, se ele não dessomou de novo. Vamos torcer para que não, vamos torcer que ele tenha uma existência tão longa quanto a que ele teve na existência passada, 94 anos, né? Então o avô do Valdo estava muito bem, obrigado, estava se preparando para ressomar. Valdo Vieira, um mestre na contação de histórias.